Olá para você, Eduardo, e olá para você que acompanha a nossa programação. Olá, seja bem-vindo ao Pix News de sábado e nesta edição você vai ver. No Paraná, jornalistas e secretários de comunicação de 22 estados discutem sobre o papel da imprensa e o poder público. Santa Catarina e Paraná estudam em conjunto soluções para as cheias do Rio Iguaçu. Santa Catarina renova programas com a indústria. Novos contratos totalizam quase 8 bilhões e devem gerar mais de 10 mil novos postos de trabalho. Ceasa de Curitiba doa 5 toneladas de alimentos para vítimas das enchentes. 75 toneladas já foram enviadas para municípios do Paraná e Santa Catarina. Bolsa Argentina sobe 20% no primeiro dia útil após vitória de Milei. País possui uma das inflações mais altas do mundo. Lula não comparecerá à posse de Milei. Ex-presidente Jair Bolsonaro confirma presença no próximo dia 10. Comitiva paranaense visita a Alemanha. Governador negocia instalação de fábrica multinacional de sementes no estado. Ministério Público Gaúcho cedia evento de mudanças climáticas. Gabinete de estudos para monitorar o tempo no estado é criado. E você vai ver ainda, em Santa Catarina, Prêmio Fritz Miller reconhece 12 projetos ambientais na 24ª edição da Honraria. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Foz do Iguaçu, no Paraná, sediou nesta semana o Fórum Nacional das Secretarias de Comunicação dos Estados Brasileiros. A relação entre o poder público e a imprensa foi tema de um dos painéis. Como melhorar a relação do poder público com a imprensa? Esse foi o tema da palestra do jornalista Fernando Rodrigues, CEO do portal Poder 360, um dos mais acessados do Brasil. Fernando enfatizou que a comunicação pública deve se basear em 3 pilares para obter bons resultados: transparência, proatividade na divulgação das informações e persistência na tentativa de estabelecer contato não só com os meios de comunicação, mas diretamente com os próprios jornalistas. É muito difícil que exista uma união e uma parceria natural entre a indústria de mídia jornalística e o poder público, porque uma das funções da mídia jornalística é fiscalizar, em certa medida, o poder público. Agora, dito isso, é possível se estabelecer um relacionamento de confiança, respeito e profissionalismo. E daí, no meu cardápio de recomendações estão transparência, proatividade na divulgação das informações, persistência na tentativa de estabelecer contato não só com os meios de comunicação, mas diretamente com os jornalistas. Eu queria lembrar que no passado era muito difícil enviar um press release para alguém, ou ele ia em papel, às vezes por carta, depois ia por fax, depois começou a ir por e-mail. Hoje em dia é possível criar grupos de difusão de informação por WhatsApp, por Telegram, ainda por e-mail, mas garantir que esses jornalistas de todos os veículos possam pelo menos ler a primeira linha e saber do que se trata. Os veículos de comunicação vão, por isso, começar a publicar as notícias, vamos dizer, positivas, porque são fatos positivos para a população, não necessariamente, mas eles vão ficar sabendo. E aí eu acho que é um esforço de convencimento. O agente público, o secretário de comunicação tem que conversar com os profissionais do jornalismo e convencê-los de que aquela informação, ainda que seja positiva, não é uma informação chapa branca, como a gente dizia. Com larga experiência na cobertura política, com passagens em veículos como Folha de São Paulo, UOL, BBC e Globo News, Fernando compartilhou da experiência em grandes coberturas com secretários, jornalistas e gestores de comunicação que estão na linha de frente com a informação e a audiência. A gente não deve esquecer que o Brasil é um país pobre ainda e que tem um nível educacional muito aquém
aquém do que deveria ser. E as pessoas, às vezes, não são sujas ou cometem atos impróprios quando estão convivendo em sociedade porque desejam, mas porque são mal informadas. Não é? Eu acho, por exemplo, que o Brasil é um país muito sujo em áreas públicas, porque as pessoas talvez não façam uma reflexão. Se eu jogar um papel no chão, vai ser alguém parecido comigo que vai depois ter que passar e catar esse papel. Então, explicar isso para as pessoas, para que elas tenham até um respeito maior, melhorar a cidadania do país. Eu acho que essa é uma função muito nobre e relevante da comunicação pública. Com foco na transparência da gestão dos recursos públicos, comunicação no ambiente digital e combate às fake news, a terceira edição do Fórum Nacional das Secretarias de Comunicação, realizada em Foz do Iguaçu, reuniu representantes de 22 estados e do Distrito Federal. Os participantes já haviam se reunido em Salvador e no Rio de Janeiro e agora finalizam os debates no Paraná, tendo como foco a busca de mecanismos que possam dar mais transparência aos recursos públicos. Esse combate à fake news já foi muito debatido lá na própria Bahia, no Rio de Janeiro, e agora eu acho que até uma sugestão nossa é que isso se torne permanente, porque as fake news brotam como cogumelos em terras úmidas. Então, acho que é um dever permanente da SECOM colocar isso sempre em pauta, porque somente unidos a gente vai ajudar a discernir o que é informação verdadeira, o que é fake news. A gente fala muito que a gente quer mostrar o benefício que o mineiro está tendo, como que ele vai ter, e eu tenho certeza que aqui no Paraná o objetivo é o mesmo. E às vezes, por algumas questões políticas mesmo, a informação ela fica retida ou ela é passada de uma maneira incorreta para poder tentar, enfim, politicamente ter algum outro objetivo. Então, o nosso grande desafio é realmente mostrar o benefício de maneira mais isenta possível e, de fato, levando ao cidadão aquilo que ele precisa de ouvir, o serviço que está sendo prestado para ele. Os governadores de Santa Catarina e do Paraná se reuniram nesta semana para planejar medidas de prevenção de cheias do Rio Iguaçu, que afetam os dois estados. O Rio Iguaçu é um dos principais cursos de água do Paraná. Nasce na região leste da cidade de Curitiba e corre na direção oeste do estado até desaguar nas águas do Rio Paraná. Com as fortes chuvas no último mês, ocasionou em uma série de problemas com vários moradores desabrigados. Para evitar esses problemas novamente, foi criado um grupo de trabalho para estudar as melhores formas de minimizar os efeitos das cheias do Rio Iguaçu, que afetam os dois estados. O grupo vai envolver os técnicos do Instituto Água e Terra do Paraná e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Para encontrar a solução para o Rio Iguaçu de curtíssimo prazo, médio e longo prazo. Um projeto abalizado, um projeto com consistência para que a gente possa ter autorizações ambientais para ir amenizando as dificuldades e o sofrimento tanto dos paranaenses como os catarinenses. Então ficou já marcado um encontro dos dois institutos para ver projeto. O prefeito Eliseu tem projetos mostrando dados, batimetria, enfim, tudo aquilo que a gente puder fazer para minimizar as dificuldades que estão passando. O governo de Santa Catarina assinou nesta semana os protocolos da terceira e última rodada do ano nos programas PRODEC e PROEmprego. Essa nova etapa deve gerar mais de 10 mil novos postos de trabalho no estado. Com os dois programas, o governo do estado consegue ampliar a oferta de emprego na indústria e fomentar o desenvolvimento em regiões remotas do estado. É o caso da família do seu José, que foi beneficiada com o programa. O nosso costume são ampliações constantes na capacidade de produção, bem como nessa etapa que nós estamos sendo beneficiados pelo PROEmprego, instalações de máquinas novas, instalação de uma nova subestação com 138 kV de potência na nova subestação. Então isso tudo vem possibilitar um aumento no número de empregos. Hoje a nossa empresa tem capacidade de 1.000 empregos diretos, né? Maior empregadora de Faxinal dos Guedes. Então vem a calhar e proporcionar um novo desenvolvimento na empresa
que é uma constante na nossa vida. Essa nova etapa conta com 28 novos projetos que foram apresentados por 25 empresas nos 2 programas, o PRODEC e o PROEMPREGO. O balanço do ano mostra que os contratos assinados em junho, setembro e agora em novembro totalizam quase 8 bilhões de reais em investimentos e vão resultar em quase 11 mil novas oportunidades de emprego aos catarinenses. Uma economia extremamente diversificada, de outro lado uma indústria muito forte, que representa 35% dos empregos formais no estado e quase 30% do PIB. Nosso governador, por outro lado, é um estadista, ele pensa no estado para daqui a 20 anos e entende que a parceria com o setor produtivo é o que vai fazer o estado continuar gerando emprego e renda. Nesse sentido vem o PRODEC e o PROEMPREGO, 2 programas super interessantes, que levam incentivos fiscais às indústrias e hoje nós estamos fazendo aqui nessa terceira rodada, o final do ano, Então são mais 28 projetos com 800 milhões em investimentos, e cerca de 2.500 empregos feitos, Ou seja, é mais um exemplo de que essa junção de esforços entre o poder público e a iniciativa privada, entre o setor produtivo, faz com que Santa Catarina possa continuar crescendo. Essa é a diretriz e a orientação do nosso governador. Os 28 projetos contemplados na última rodada do ano somam quase 810 milhões de reais e devem gerar cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos em Santa Catarina. Ele é um programa muito importante, principalmente para os catarinenses. Por quê? Porque ele dá uma oportunidade de as empresas postergarem o ICMS por 4 anos, pagar esse parcelamento em mais 120 até 180 meses, com um desconto, e dependendo dos municípios que têm o IDH baixo, ainda favorece porque tem um desconto na prestação, que pode variar de 10% até 40%, e prova disso é que só esse ano já foram investidos em Santa Catarina pelas empresas mais de 1,5 bilhão neste programa, gerando mais de 5 mil empregos somente no PRODEC, que é o programa de postergação do ICMS. Então ele é um programa que ajuda muito os catarinenses, ajuda não só as empresas, mas principalmente dá oportunidade para a geração de emprego, que é a melhor inclusão social que nós podemos fazer. O PRODEC e o PROEMPREGO são 2 programas importantes para a indústria catarinense. Com os incentivos, o governo do estado ajuda o empresário a realizar os investimentos necessários para crescer, gerar empregos e movimentar também a economia. São novas oportunidades para milhares de catarinenses. A indústria de Santa Catarina, eles devolve com muita tranquilidade, porque você investe em alguém que vai dar retorno. O que a gente está fazendo? A gente está postergando o imposto para que ele possa expandir, para que ele possa gerar emprego e pagar lá na frente tributo. Então é um ganha-ganha. E os empresários de Santa Catarina têm demonstrado coerência, honram os compromissos, porque a gente acompanha a geração do emprego que foi combinado, quantos empregos mais vai fazer, ou quanto vai pagar disso, quanto vai investir, enfim, isso tem dado resultado. Então, a modernização do PRODEC e do PROEMPREGO, que são programas que já vêm de muitos anos, a gente precisa modernizar. Tudo nós precisamos, todo santo dia, estar inovando e melhorando. Então, a gente suprime burocracia, facilita para que eles possam ter esse incentivo e devolver, como já disse, em emprego e em crescimento econômico. Uma comitiva do governo do estado do Paraná está na Alemanha em busca de parcerias. O governador Ratinho Júnior lidera o grupo que visitou fábricas e indústrias europeias. Uma das empresas visitadas foi a fábrica da Péticos, uma gigante mundial de processamento de sementes da Alemanha. A possibilidade de abertura de uma fábrica no Paraná foi debatida nesta quinta-feira. Atualmente, a Péticos possui escritórios de representação em 16 países, incluindo o Brasil, onde está presente há 10 anos, mas sem uma unidade industrial instalada. O objetivo da delegação estadual é tentar convencer a empresa alemã, que estuda a implantação do primeiro parque fabril no país, a escolher o Paraná como destino. A Péticos é uma gigante da área de alimentos. Ela é a maior empresa em tecnologia que faz seleção de sementes, seleção de grãos para a produção de alimentos. E ela está no mundo todo e também já está no Brasil há 10 anos, ainda não com uma fábrica. E nós viemos aqui, a convite da Péticos, apresentar o estado do Paraná para que a gente possa daqui a pouco
ter a oportunidade de levar uma indústria da Péticos para atender todo o mercado brasileiro e o mercado da América do Sul. E para nós foi um motivo de muita alegria, porque o Paraná se destacou com essa grande oportunidade dessa parceria com a iniciativa privada através da Péticos, levando para o nosso estado essa grande oportunidade, essa grande indústria que é a maior do mundo em tecnologia de seleção de sementes e de grãos. A comitiva visitou também a fábrica da Krone, na cidade de Spell. A empresa centenária é líder na fabricação de equipamentos e tecnologia para o setor agrícola e de transporte e inaugurou no final de setembro um centro de treinamento em Castro, nos Campos Gerais. Com investimento de R$6 milhões, a unidade é utilizada para o treinamento para a utilização e montagem das máquinas e equipamentos, atendendo toda a América Latina. A Krone é especializada na produção de maquinário forrageiro, utilizado para fazer silagem e alimentação para o rebanho leiteiro. Garopaba, capital catarinense do surf, passa a ter a partir de agora uma piscina artificial de ondas. Além de ser a primeira no litoral catarinense, é considerada uma das mais tecnológicas do mundo. A capital catarinense do surf agora tem uma nova opção para quem curte pegar aquela onda. Em obras desde 2019, a principal atração do Clube Resort Multipropriedades foi inaugurada, a piscina com ondas artificiais. Com 25 mil metros quadrados, a tecnologia permite uma onda a cada 4 segundos, isso em cada um dos lados. Esse é o primeiro resort no mundo com a piscina de onda, em atividade hoje da Wave Garden. E Garopaba tem hoje talvez não tenha a maior piscina de ondas de todas da Wave Garden. É um orgulho estar trazendo isso aqui para a cidade, que é a capital catarinense do surf. Acho que é muito bacana, tem tudo a ver. A gente vê a alegria de tanto surfista estar aproveitando esse nosso empreendimento. Primeira vez que eu estive numa piscina de onda foi em 88, lá no Japão. Naquela época eu achava que o futuro estava próximo e o futuro demorou para chegar. Mas é um sonho, né? Ter uma piscina de onda aqui no Brasil, aqui em Garopaba, Surfland aí inaugurando. Eu tive a oportunidade de surfar essa semana nas preliminares aí, a galera testando, fazendo o ajuste das ondas. E, poxa, excelente, né? A piscina tem 150 metros de extensão, que permite a realização de tubos e paredes manobráveis iradas. Ao todo, são 13 tipos de ondas com até 1,90 m de altura. Estas séries são definidas pelo próprio nível do surfista, seja ele iniciante, intermediário ou avançado. Rodrigo e Carlos são de Porto Alegre. Há mais de uma década pegam ondas no litoral brasileiro, mas confessam que nunca viram algo igual. É demais. Hoje foi meu 7º banho em 3 dias. Isso aqui dá para considerar um pico internacional. É uma surf trip com os amigos agora, no mínimo 2 vezes por mês. Nota 11, empreendimento. Surfando há muito tempo já, a gente vem para Garopaba, tudo surf no mar, mas a piscina realmente é um tipo de onda para cada um. Quem vier vai se dar bem, realmente, é sentir num pico internacional. No Brasil aqui eu estou amarradão mesmo, agora 1 vez por mês vou estar aqui no Surfland. Então é a primeira vez, é diferente, né? Diferente do que é o mar, mas realmente tu estando com o equipamento certo, tu prestando atenção em os guias que tem por aqui, tu vai te dar bem, vai surfar e vai te divertir muito. Bom, são várias ondas na verdade, né? Mas a maior, vamos dizer assim, é a onda do tubo, né? Que é aquela onda, aquela coisa que todo surfista busca, né? Que é melhorar dentro do tubo, que é uma coisa difícil de se replicar no mar, né? Então aqui tu tem a chance de tentar quantas vezes quiser praticamente aquela coisa que é o tubo, que é a melhor manobra, a mais difícil, a mais procurada no mundo do surf. Para os iniciantes, profissionais fazem um acompanhamento durante a aula. Gabriel curtiu, inclusive já sabe até explicar como funciona. É que daí a gente bota o pé assim, a gente vai deitar na prancha, aí a onda vai vir, a gente vai levantar e ficar assim. E é fácil ou é difícil isso? Mais ou menos. Além de ser uma das maiores piscinas de ondas artificiais do mundo, o local é o único clube resort com este tipo de infraestrutura. Além da piscina já inaugurada, a Surfland Brasil contará com outros ambientes de lazer para os proprietários. A gente está inaugurando em breve o resort, com os 278 apartamentos. E dentro do parque também estamos inaugurando aqui há 30 dias a parte do Open Mall, com todas as lojas e outros restaurantes. Mas toda a parte de skate park, beach tênis, os bares da praia, isso tudo já está aberto agora ao público, onde o pessoal pode vir. Tem a escolinha do Paris Saint-Germain, tem tênis, beach tênis, futebol, basquete, vôlei. Enfim, em breve já vamos ter também natação, academias, tudo pronto, como foi previsto o complexo.
Outras partes do empreendimento ainda serão entregues no decorrer do próximo ano. A previsão de investimento é de 550 milhões de reais. Estrutura que deve trazer retorno também para a região. É um turismo forte para o sul do nosso município e eu tenho a certeza que dá um up também imobiliário, um up financeiro para toda a cidade. E nós temos certeza, o que eu já falei para o empreendedor, a prefeitura ela não vai ser um entrave para o empreendedor. Pelo contrário, ela vai sempre apoiar aquele empreendedor que quer empreender de forma consciente no nosso município. Com capacidade para 900 ondas por hora, é um ótimo local para quem quer melhorar o desempenho dentro da água, mas tem que estar preparado. Para a gente, né, que nasceu e cresceu no mar, né, e surfando, o que essa máquina faz, essa tecnologia faz, é uma coisa realmente muito impressionante. Porque tu tem a onda sendo gerada igual, inúmeras vezes, durante o dia inteiro, durante as horas que precisar. Então, tipo, é muita perfeição, né? No mar, o mar não funciona assim, né? Vai ser um treinamento prático mesmo do surf. A gente sabe que o surf a gente precisa fazer atividade, né, física à parte e tal, mas aqui vai ser uma prática mais corriqueira, porque 1 hora de surf aqui você sai morto, né? Morto no bom sentido, cansado. As chuvas dos últimos dias colocaram fim aos incêndios que castigaram o Pantanal. Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que não há mais focos de incêndio. O Pantanal, que abriga uma grande diversidade de fauna e depende do ecoturismo, foi palco de grandes incêndios durante várias semanas, devido principalmente à forte seca. Segundo a ONG Instituto Centro de Vida, pelo menos 6% do Pantanal foi afetado pelas chamas. Os incêndios marcaram um recorde histórico para o mês de novembro, com 3.957 focos. O pior registro para o mês de novembro tinha sido o de 2022, com 2.328 focos. Grande parte da área que queimou neste mês está no estado do Mato Grosso. Segundo especialistas, os recorrentes incêndios no Pantanal são causados principalmente pela ação humana, especialmente pelo uso de queimadas controladas para regenerar ou aumentar áreas agrícolas. A situação foi agravada neste ano pela seca que afeta várias regiões do Brasil, incluindo a Amazônia. E a Bolsa Argentina subiu 20% na última terça-feira, primeiro dia útil no país, depois da eleição de Javier Milei no último domingo. A economia é um dos principais desafios do novo presidente no país que tem uma das inflações mais altas do mundo. A Bolsa de Buenos Aires subiu 20% na abertura desta terça-feira, após o feriado da véspera, na primeira sessão, depois da contundente vitória de Javier Milei no segundo turno da eleição presidencial. A alta é liderada pelas ações da petroleira estatal YPF, uma das empresas que o presidente eleito anunciou que pretende privatizar no âmbito de uma ampla reforma de Estado. Na segunda-feira, as ações da YPF, que cotam em Wall Street, fecharam com alta de 40%. A taxa de câmbio informal, conhecida como dólar blue, reagiu com moderação, sendo negociada a 1.050 pesos por dólar. A Argentina aplica um sistema de controle cambial desde 2019. Em outubro, o blue ultrapassou a barreira psicológica de 1.000 pesos, embora tenha caído depois. Milei, um economista de 53 anos, que propôs fechar o Banco Central e dolarizar a economia para acabar com a emissão monetária e a inflação, venceu com 55,7% dos votos sobre o atual ministro da Economia, o peronista Sérgio Massa. A Argentina tem uma inflação anual de quase 143%, uma das mais altas do mundo. Nesta terça-feira, Milei teve a primeira reunião com o presidente Alberto Fernandes para coordenar a transição do governo, assim como a posse marcada para o dia 10 de dezembro. Uma fonte do governo federal confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai à Argentina para a cerimônia de posse de Javier Milei, eleito no último domingo. Convidado pelo ultraliberal, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai comparecer ao evento.
A informação foi repassada à AFP por uma fonte do governo nesta segunda-feira. Ao jornal O Globo, o assessor de Lula, Celso Amorim, disse que o presidente não cumpria a cerimônia de posse de Milei, marcada para o dia 10 de dezembro, porque o petista foi ofendido pessoalmente. No domingo, Lula desejou sorte ao novo governo argentino, sem citar nominalmente o vencedor, e disse que o Brasil, principal parceiro comercial da Argentina, estará sempre disposto a trabalhar com os irmãos do país vizinho. Durante campanha, Milei disse que, caso se tornasse presidente, não se encontraria com Lula, a quem descreveu como corrupto e comunista. O ultraliberal convidou Jair Bolsonaro para comparecer à posse durante uma videochamada nesta segunda-feira. O ex-presidente brasileiro aceitou o convite, se ofereceu para ajudar o novo mandatário argentino e afirmou que o libertário representa muito para o Brasil. Sobre a conversa entre os líderes de extrema-direita, Amorim minimizou e disse que a ligação não tem reflexos para o governo brasileiro e que é possível manter uma boa relação mesmo com presidentes de ideologias diferentes. A Ceasa Curitiba doou mais 5 toneladas de alimentos para municípios catarinenses, novamente atingidos pelas fortes chuvas. Com a ação, já são 75 toneladas de alimentos doados para as pessoas afetadas. Frutas, legumes, verduras e hortaliças que devem chegar aos municípios catarinenses de Rio do Sul, Trombudo Central e Rio do Oeste, todos atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. Estes alimentos foram doados pela Ceasa de Curitiba, ação que se repete novamente. Com as enchentes dos últimos meses, os permissionários em centrais de abastecimento do Paraná já doaram 75 toneladas de alimentos para as vítimas das chuvas no Paraná e Santa Catarina. Os municípios paranaenses já receberam 52 toneladas e os catarinenses 23 toneladas. A Ceasa de Curitiba é uma Ceasa muito grande e tão grande quanto a Ceasa de Curitiba é o coração de quem opera ela. Então, nossos irmãos de Santa Catarina estão precisando nesse momento. A gente recebeu imagens muito tristes do que as enchentes causaram e a nossa reação é ajudar. Então, os permissionários fizeram essa coleta, esses produtos foram doados e novamente a gente está ajudando a quem precisa, vítima das tempestades, das chuvas que ocorreram agora no estado de Santa Catarina. A ação foi realizada após os permissionários e produtores rurais se mobilizarem para fazer uma grande entrega em curto prazo para as famílias que mais uma vez perderam tudo. Nesta remessa, foram arrecadados 5 toneladas para suprir a falta de alimento nestas regiões. Na verdade, são todos os tipos de frutas, verduras, legumes que a gente comercializa todos os dias aqui na Ceasa. Dentro da Ceasa passam toneladas de alimentos todos os dias. Mas um pouco desses alimentos vai para o nosso banco de alimentos, que atende toda a demanda da cidade de Curitiba e metropolitana. Mas em especial nesse dia de hoje, nós estamos atendendo também o povo de Santa Catarina, que mais uma vez perdeu suas coisas nessas enchentes que está ocorrendo cotidianamente lá, né? Produtos todos doados, nada comprados. Então, frutas, legumes de excepcional qualidade que vão chegar lá para ajudar essas pessoas que não é que não tem nem dinheiro para comprar, e não tem nem onde comprar, porque o mercado que ele comprava foi afetado. Então, é um momento extremamente crítico que a gente entende que esses produtos vão fazer muito bem, não só para o corpo, mas para a alma das pessoas. E você vai ver a seguir: Ministério Público e Governo do Estado do Rio Grande do Sul firmam parceria para discutir as mudanças climáticas. Na Espanha, a acusação recomenda 9 anos de prisão para o jogador Daniel Alves. No Dia Nacional do Doador de Sangue, vamos mostrar a importância do ato que pode salvar vidas. E você vai ver ainda: Prêmio Fritz Miller reconhece projetos sustentáveis em Santa Catarina. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias.
Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. O Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a obter um empréstimo do Banco Mundial que lhe permite reduzir juros se o setor agropecuário poluir menos. O Uruguai estreia um empréstimo do Banco Mundial que reduz juros se poluir menos. Trata-se de um empréstimo de 350 milhões de dólares, o equivalente a 1,7 bilhão de reais. Por esse valor, o país vizinho vai pagar até 12,5 milhões de dólares a menos de juros se conseguir uma diminuição verificável das emissões de metano da agropecuária, afirma o Banco Mundial. O objetivo é reduzir as emissões de metano em 33% ou mais entre 2028 e 2032 e em pelo menos 36% entre 2033 e 2037. Isso representa 1% a mais em relação aos compromissos adotados pelo país no âmbito do Acordo de Paris sobre mudança climática para diminuir as consequências dos gases de efeito estufa. A partir de 2028, será realizada uma avaliação anual e, caso a meta do Banco Mundial seja cumprida, haverá uma melhora nas condições de pagamento. O metano proveniente da produção de carne bovina representa 48,6% das emissões totais de gases de efeito estufa no Uruguai, segundo o Banco Mundial. A produção de gado é o principal setor exportador do país. O Banco Mundial escolheu o Uruguai para estrear esse mecanismo inovador por ser um exemplo na região com uma boa institucionalidade e políticas públicas relacionadas à sustentabilidade, declarou Francis Fragano, gerente do projeto. A ideia é que sirva de piloto para ver se pode ser aplicado a outros países. Uma mesquita no coração da cidade de Gaza abrigaria um esconderijo de armas e um laboratório para a fabricação de mísseis pelo Hamas. Foi o que afirmou nesta semana o Exército de Israel, por meio de um vídeo divulgado e de uma declaração do porta-voz das Forças de Defesa israelenses. O exército israelense divulgou um vídeo nesta segunda-feira que mostra descobertas supostamente feitas em uma mesquita na faixa de Gaza. Um militar narra que no local, descrito como no coração da cidade de Gaza, foram encontrados um depósito de armas e um laboratório para a fabricação de mísseis pelo Hamas. Segundo um soldado, foi preciso explodir paredes e mover blocos para alcançar o esconderijo, onde também foi descoberto um túnel. Os soldados entraram na mesquita e realizaram uma busca, trabalhando com soldados da unidade Ahalon, e depois de verificar que não havia armadilhas, eles descobriram um poço de túnel. Além desse eixo de túnel, os soldados desceram e descobriram uma oficina para a fabricação de foguetes. Terroristas fazendo foguetes em uma mesquita, usando o Islã e os símbolos do Islã para produzir terrorismo. Em Tel Aviv, mais armamentos supostamente pertencentes ao Hamas foram apresentados à mídia internacional. Foram expostos equipamentos militares, munições, drones, entre outros artigos que teriam sido recuperados após o ataque lançado por militares do grupo terrorista em 7 de outubro contra o sul do território israelense, quando, segundo autoridades, 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas. Desde então, o exército de Israel bombardeia a faixa de Gaza diariamente. Segundo o governo do Hamas, no poder no enclave, pelo menos 13.300 pessoas morreram no território, entre elas 5.600 menores e 3.550 mulheres. O exército israelense levou jornalistas ao que resta do imenso complexo hospitalar Al-Shifa, em Gaza, destruído por bombardeios, e mostrou a rede de túneis do grupo terrorista Hamas. Na estrutura destruída, o exército mostrou o que diz ser uma rede de túneis do Hamas. A agência de notícia AFP estava entre os 20 jornalistas convidados a visitar o local durante a madrugada. Segundo o exército, um dos túneis vai da cidade ao hospital.
Eles podem ficar muito tempo aqui. Tem um quarto com ar-condicionado lá dentro, dá para ver o banheiro deles aqui e até uma pequena cozinha. Isso significa que quando eles tentam sobreviver, eles descem, usam os hospitais como escudo humano e podem ficar aqui por muito tempo. O hospital Al-Shifa foi o foco de várias semanas de combates, enquanto o exército israelense afirma que o movimento terrorista palestino Hamas armazena armas e tinha ali um centro de comando, algo que o Hamas nega. O exército israelense mostrou um esconderijo de armas, munições e explosivos, indicando que pertenciam ao grupo terrorista. Eles sequestraram e fizeram reféns mais de 240 pessoas, levando-as barbaramente para Gaza. Algumas delas até entraram aqui no hospital Al-Shifa, não só para receber cuidados médicos, mas para escondê-las e depois levá-las para esconderijos em diferentes locais da cidade. Noa Marciano, por exemplo, foi brutalmente assassinada aqui. Uma refém que foi assassinada dentro deste hospital e depois retirada. Muitos dos reféns foram instalados perto dessas ruas aqui no hospital. A visita foi organizada no momento que Israel e o Hamas anunciaram um acordo que prevê a libertação de 50 reféns detidos na faixa de Gaza em troca de 150 palestinos detidos em prisões israelenses e uma trégua de 4 dias no território palestino. A previsão é que o cessar-fogo entre em vigor nesta sexta-feira. Parentes de reféns israelenses em Gaza e de presos palestinos em Israel se reuniram separadamente com o Papa Francisco na última quarta-feira. O pontífice destacou que os dois lados estão sofrendo muito. Ao final da audiência semanal no Vaticano, o pontífice anunciou que recebeu as duas delegações. O Vaticano explicou que na semana passada, com os encontros privados de natureza exclusivamente humanitária, o pontífice pretendia mostrar proximidade espiritual. Nesta manhã recebi duas delegações, uma de israelenses cujos familiares foram feitos reféns em Gaza e outra de palestinos que têm membros da família prisioneiros em Israel. Eles estão sofrendo muito e eu vi o quanto eles sofrem dos dois lados. Guerras fazem isso, mas aqui estamos além da guerra. Isso não é guerra, isso é terrorismo. Durante os ataques de 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou outras 240, de acordo com Israel, que declarou guerra ao grupo e desde então bombardeia diariamente a faixa de Gaza. O possível último duelo entre os gigantes do futebol mundial, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, vai acontecer em fevereiro. A Inter Miami e o Al Nassr vão se enfrentar no começo de 2024. Expectativa em alta para o encontro de alta classe. O Inter Miami de Lionel Messi e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo devem se enfrentar em fevereiro. O jogo está previsto para acontecer dentro do Riyadh Season Cup, na Arábia Saudita. Este pode ser o último duelo entre as duas supercelebridades do futebol mundial. Messi, que chegou ao time da Flórida em julho e foi campeão da Copa das Ligas, vai enfrentar Cristiano Ronaldo na reedição do duelo entre os artilheiros que marcou história nas últimas décadas em gramados europeus. O argentino, ganhador de 8 bolas de ouro, vai ter ao seu lado no Inter Miami os espanhóis Jordi Alba e Sérgio Busquets, antigos companheiros de Barcelona. Já Cristiano tem 5 títulos da Liga dos Campeões da Europa. Terá no Al Nassr a companhia do senegalês Sadio Mané, ex-jogador do Liverpool, e o croata Marcelo Brozovic, ex-capitão da Inter de Milão. O Al Hilal do craque brasileiro Neymar também participa do torneio amistoso. Atualmente, o atacante se recupera de uma lesão no joelho. Vinícius Júnior não deve mais jogar em 2023. Ele sofreu uma ruptura no bíceps femoral com envolvimento do tendão distal na perna esquerda. O atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinícius Júnior, se lesionou no confronto do Brasil contra a Colômbia na última quinta-feira. Sofreu uma ruptura no bíceps femoral com envolvimento no tendão distal da perna esquerda.
O anúncio foi feito pelo Real Madrid, que afirmou que o jogador vai precisar ficar afastado durante várias semanas. A repórteres, depois da partida, Vini Júnior confessou que deu um pique e sentiu dores na parte posterior da coxa. Ele vai ficar fora do jogo contra a Argentina no Maracanã nesta terça-feira. O Real Madrid não especificou o tempo de ausência do jogador, mas em uma lesão desta natureza, o prazo para voltar aos gramados costuma ser superior a 2 meses. Vini já ficou fora de atuação por mais de um mês, depois de uma lesão sofrida na coxa direita no final de agosto. O juiz Francisco de Jorge, que investiga o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, convocou a jogadora Jenny Hermoso para depor. O depoimento está marcado para a próxima terça. A jogadora da seleção da Espanha, Jenny Hermoso, foi convocada a depor pelo juiz que investiga o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, no caso do beijo forçado durante a premiação da Copa do Mundo Feminina. Em um comunicado, a Audiência Nacional informou que o juiz Francisco de Jorge, à frente da investigação aberta contra Rubiales pelos crimes de agressão sexual e coação, convocou Hermoso a comparecer a um tribunal da capital espanhola na próxima terça-feira. Durante a investigação aberta após um pedido do Ministério Público espanhol, o juiz da Audiência Nacional já ouviu o depoimento de Rubiales como investigado em setembro. De acordo com fontes jurídicas, o dirigente voltou a dizer que o beijo foi consentido, mas o magistrado impôs uma medida cautelar para que ele não possa se aproximar a menos de 200 metros da jogadora, nem entre em contato com ela durante a investigação. A conduta de Rubiales no gramado do estádio de Sydney, captada pelas câmeras, provocou uma onda de indignação internacional e levou a uma suspensão da FIFA. Apesar de se negar a aceitar a punição inicialmente, o dirigente renunciou ao cargo no dia 11 de setembro. O Ministério Público da Espanha pede 9 anos de prisão para o jogador Daniel Alves, que está preso de forma preventiva desde janeiro, após ser denunciado por estupro. O julgamento do brasileiro ainda não tem data para ocorrer. O Ministério Público espanhol pediu uma pena de 9 anos de prisão para o jogador Daniel Alves, que está preso preventivamente desde janeiro, acusado de estuprar uma jovem em um banheiro de uma boate da cidade de Barcelona em dezembro de 2022. O MP também solicitou mais 10 anos de liberdade vigiada para o brasileiro após o cumprimento da pena de reclusão, bem como o pagamento de uma multa à vítima no valor de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais. As informações constam em um documento de conclusões provisórias ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira. Após ser denunciado à polícia no início de janeiro, Daniel Alves inicialmente negou conhecer a mulher, mas mudou a versão dos depoimentos várias vezes, até admitir que os dois tiveram relações sexuais, mas que os atos foram consentidos. A denunciante, entretanto, afirma que foi forçada a se relacionar com a atleta e que ele a tratou de maneira violenta. Em uma entrevista ao jornal La Vanguardia, em 21 de junho, a primeira desde a prisão, Daniel Alves reafirmou que era inocente e que estava com a consciência muito tranquila. O jogador foi formalmente acusado de estupro em julho e virou réu no processo. O julgamento de Daniel Alves ainda não tem data para começar. O Ministério Público do Rio Grande do Sul sediou nesta semana um importante evento para discutir as mudanças climáticas e as consequências para o estado gaúcho. O seminário Realidade das Mudanças Climáticas, os desafios da governança e da reconstrução foi realizado em Porto Alegre e reuniu especialistas do tema para tratar ações para prevenção e enfrentamento de desastres naturais, cada vez mais comuns no Brasil. O governador Eduardo Leite participou do evento e ressaltou a necessidade de uma ação intersetorial na busca de soluções para os efeitos das mudanças no clima. Está muito claro que as mudanças climáticas são reais, a gente precisa ter noção de urgência e é algo que exige governança, porque não é a ação do Estado ou do município ou do setor privado, todos precisam agir, né? A gente precisa puxar numa mesma direção
O setor privado, desde a matriz energética que é utilizada, né, seja na indústria, a questão agrícola também, que tem contribuição em emissões, que geram impactos, ou no desmatamento, que eventualmente causa problemas também nas contenções dos rios e que acabam assoreando rios que geram problemas de enchentes. Então, tudo isso perpassa poder público, privado, município, Estado, União. Durante o evento, o Ministério Público Gaúcho oficializou a criação do Gabinete de Estudos Climáticos. O órgão vai ser um espaço para estudos, orientações e trocas de quem vivencia o meio ambiente e também vai servir de orientação para promotores que atuam na área ambiental. Para isso, o Ministério Público Gaúcho vai fazer parcerias com universidades, sociedade civil, governo do estado, prefeituras e centros de pesquisa para organizar as informações. Por isso que tem um gabinete de crise climática que nós estamos instalando, foi feito por decreto, estamos convidando sociedade civil, academia, setor privado, o poder público, naturalmente, para a gente poder alinhar ações para puxarmos uma mesma direção. E, claro, existe um outro desafio, além da governança, que é o desafio do financiamento, porque ações para mitigação, para prevenção, para proteção e adaptação em relação ao que já está mudando do clima, custam geralmente muito dinheiro, né? Estamos falando de centenas de milhões ou bilhões de reais que são necessários para poder fazer diques, contenções, para a parte de resiliência e adaptação. É por isso que é tão importante o Estado ter também saúde fiscal, financeira, para poder promover esses investimentos. Esse é um outro capítulo que a gente também discute, né, que é o financiamento, mas o importante é haver essa articulação entre todos esses atores, já é um grande passo para que a gente possa puxar numa mesma direção. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina realizou nesta semana a entrega do 24º Prêmio Fritz Miller. A premiação reconhece empresas e organizações que desenvolvem projetos em prol do meio ambiente no estado. A edição deste ano teve recorde de inscrições, com 125 projetos participantes. Foram selecionados 12 vencedores e 2 menções honrosas. A solenidade de entrega da honraria ocorreu em Florianópolis. O advogado Marcelo Dantas foi considerado a personalidade ambiental do ano. Muito orgulho, né? Muita honra, fico feliz. Acho que a homenagem não é a mim, é uma categoria, uma classe de pessoas que se dedicam a buscar a compatibilização do desenvolvimento econômico com o equilíbrio ecológico. É uma vida dedicada a isso e, como eu, existem muitas pessoas, então eu recebo essa homenagem em nome de uma série de outras pessoas que se dedicam, como eu, a isso, né, ao desenvolvimento sustentável. Os projetos premiados envolvem novas ideias e tecnologias para a conservação de recursos hídricos, preservação da vida silvestre, educação e gestão ambiental, recuperação de áreas degradadas, entre outras soluções que buscam reduzir os impactos negativos da atividade produtiva em relação ao meio ambiente. Eu vejo como uma forma muito importante da gente divulgar as boas práticas que os nossos empreendedores, as empresas, elas têm feito para Santa Catarina. Hoje, a gente está vendo que é muito importante para a indústria o crescimento dela com sustentabilidade. Eles têm essa preocupação com o futuro. Afinal, as próximas gerações que vão aproveitar muito os recursos que a gente hoje começa a cuidar. O prêmio Fritz Miller é o maior reconhecimento ambiental do estado, uma oportunidade para que empresas e organizações demonstrem como atuam ambientalmente, a fim de garantirem maior equilíbrio das atividades com a preservação de recursos naturais. Nada melhor do que reconhecer essas boas práticas para que outras empresas, outros empreendedores, outras escolas, elas se inspirem e comecem a fazer mais pelo nosso meio ambiente. Na semana em que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, os 9 centros de hematologia e hemoterapia de Santa Catarina realizam ações de incentivo a este ato que salva muitas vidas. Música sinfônica por todos os setores do EMOSC e a presença de super-heróis. Essas são algumas das ações realizadas no EMOSC de Criciúma durante a Semana do Doador de Sangue para incentivar esse ato que pode salvar vidas. Em menos de meio litro,
3 a 4 pessoas que estão passando por tratamentos médicos de grande complexidade, como transplantes e cirurgias, podem ser beneficiadas. Dia 25, a gente está comemorando o Dia Nacional do Doador de Sangue. E aí, em homenagem aos nossos doadores que estão aqui conosco o ano inteiro, a gente faz essa semana em comemoração aos doadores, para motivá-los e para agradecer. É uma forma também de agradecimento dos doadores que estão aqui conosco o ano inteiro. Esse ano a nossa campanha é Preserve a Vida, Doe Sangue. Ela vem também com o conceito de conscientização ambiental, porque então são 2 atos de cidadania, doar sangue e preservar o meio ambiente. E a gente precisa trabalhar com eles juntos, porque sem sangue não há vida. E sem meio ambiente também não há vida. Então é essa campanha, essa mensagem que o EMOSC traz nesse ano de 2023. Com a proximidade do verão e das festas de fim de ano, a demanda por sangue aumenta. No entanto, neste período, diminui o número de doadores. Por isso, a importância em sempre manter os estoques regulares. O que a gente precisa fazer para que a gente garanta um estoque seguro para a população catarinense lá no período de férias, de festas de final de ano, é regularizar esse estoque nesse momento agora. Então agora é o momento de a gente estar com os estoques adequados para que quando chegarem as festas a gente tenha um estoque adequado para atender a população toda catarinense. Neste momento, o tipo sanguíneo O negativo está em nível de alerta, importante pelo fato de ser doador universal. Em Santa Catarina, o tipo representa 2% da população. Além da raridade, outra dificuldade em receber essa doação é a desinformação, que desincentiva as pessoas. Por isso, é importante saber que muitos dos mitos são criados, mas na realidade, além de ser um gesto solidário, também é seguro. Doar sangue não engrossa, assim como não afina o sangue. É tudo mito. E a população pode vir doar, se conseguir doar uma vez ao ano, vai ser muito bem-vindo. Se conseguir, homens podem doar até 4 vezes ao ano. A gente sabe de questões de disponibilidade de agenda, de locomoção para chegar até o hemocentro. Então, isso é um dos mitos. Outro mito muito comum que a gente tem, que a gente acaba encontrando, é que a gente acaba correlacionando a doação de sangue com os exames de laboratório. E nos exames de laboratório é muito comum a gente precisar do jejum de 8 horas, de 12 horas. E para a doação de sangue, o jejum é desaconselhado. A gente precisa que o doador esteja bem alimentado, que ele tenha feito uma alimentação leve, saudável, em pelo menos 3 horas que antecedem a doação. Então, se o doador, se a população quiser doar, venha bem alimentado, tome um café. A gente tem o café aqui depois, tem o nosso lanchinho, mas ele precisa estar bem alimentado. No Brasil, aproximadamente 1,4% da população doa sangue. Para ser doador, existem alguns critérios. Antes, é realizada uma triagem para verificar se a pessoa estará em boas condições de saúde. Para poder doar, é preciso ter entre 18 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar alimentado e não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Portador de diabetes, grávidas ou mães que estejam amamentando há menos de 1 ano não podem doar. Roberta veio de Balneário Gaivota para realizar a doação pela primeira vez. Estudante de enfermagem, ela sabe da importância desta ação. Na minha faculdade, a gente sempre tem um incentivo para vir doar sangue e foi isso que me motivou a vir aqui doar sangue. Meus pais já doaram sangue, eles sempre me falavam da importância e eu aproveitei que na minha prefeitura eles estavam fazendo um mutirão para vir aqui num ônibus com pessoas e eu vim junto aqui para me doar. Foi tudo tranquilo, não doeu, elas são super gentil ali. É um cuidado, todo um processo, elas conversam contigo, ficam o tempo todo do seu lado, te dão um lanchinho depois e estou bem tranquila. Até quem já está acostumado a lutar contra os vilões e proteger a cidade, não deixou passar esta missão para poder salvar ainda mais vidas. A todas as pessoas que têm um super-herói por dentro, nós convidamos para vir aqui, porque essa é a melhor forma de salvar uma vida. Doando sangue para quem precisa, para quem está acamado, para quem está hospitalizado ou para quem precisa de tratamento. Então essa é uma forma de ser um super-herói, mesmo que sem capa. Vem aí no EMOSC e doe sangue.
E essa edição do Pix News fica por aqui. A partir de dezembro, nós vamos fazer uma pausa nas edições de sábado durante a temporada de verão. Nessa faixa horária, você vai ficar muito bem informado com a Maria Fernanda Roxo e o Memorize. Fique ligado em nossa programação, porque nós teremos mais novidades. Obrigada a todos pela companhia, obrigada a você, Eduardo, pela parceria. Obrigado, Andréia. Mais notícias no site pixtv.com.br. Um ótimo final de semana para você que acompanha. Pix TV é conteúdo todo dia.